Fala, guerreiros e guerreiras, vamos iniciar a série de resolução de questões. A gente já faz as questões e já aproveita e faz uma revisão, não é isso? E aí você já se avalia qual o nível em que você se encontra. Não é à toa que os cursinhos, né, fazem aí seus simulados constantemente com seus alunos para saberem como andam, que nível anda e qual a dificuldade do aluno. Então você aí já vai se ambientando também. Já chama atenção e deixo como dica os primeiros vídeos que eu postei, porque eu iniciei esse projeto com esse propósito de resolver as provas as questões da prova, da última prova de 2017 do último concurso aqui da Bahia para soldado. Então assim, eu criei esse projeto com os alunos, como eu mudei de unidade, eu fui trabalhar em outra cidade, então os alunos ficaram pedindo e eu criei o canal nesse sentido, né? Então, aqueles primeiros vídeos que estão lá, você pode procurar aí, são as resoluções das questões da prova realizada pela IBFC em 2017. Então, é uma excelente dica você ir lá e ver esses vídeos, por quê? Porque é o mesmo estilo de prova que você vai fazer. Já que é a mesma banca que vai realizar, não vai diferir muita coisa. Não vai diferir muita coisa. Então, eu respondi as 10 questões de penal militar, respondi as questões de estatuto e da lei 13.201 e respondi as questões de história também. Então, assim, história é bem legal porque tem muita coisa sobre a Bahia. É interessante você dar uma olhada lá, já fique aí como revisão, porque você vai estar vendo ali a resolução da prova, que vai ser a mesma prova que você vai fazer agora o mês que vem, né? Então é uma excelente dica, veja lá. Vamos aqui, gente, dar uma olhada nessa questão. Essa questão aqui eu elaborei já tem um tempo, já trabalhei com ela no cursinho, mas é uma questão que sempre aparece. Praticamente em todos os concursos da PM, essa questão aparece, que é uma questão que lhe chama para a escala hierárquica da PM. Então, se você tem ali na mente, olha, quem são os praças, quem são os praças especiais e quem são os oficiais, quase sempre você está se deparando com essas questões, né? Eu mesmo sempre, é recorrente isso aqui, porque o candidato ele precisa saber da escala hierárquica da PMBA, quem é que pode mais, quem é que pode menos, quem é superior hierárquico e quem é subordinado, né? Então veja aqui a questão está aqui, parágrafo primeiro, ou questão primeira, o governador da Bahia resolveu condecorar 4 militares envolvidos em um ato de bravura. Ato de bravura. Olha, ele resolveu condecorar, não foi promover. Existem os critérios de promoção na PM e bravura é um deles, né? São 5 critérios de promoção na PMBA, não é isso? Você lembra quais são? Pois é, se lembra, tá beleza. Se não, vá lá revisar no estatuto, né? Bravura é um deles. Vamos lá. Então, o governador da Bahia resolveu condecorar 4 militares envolvidos em um ato de bravura. São eles: aspirante PM Jorge, o aluno sargento PM Matheus, a subtenente PM Célia e o soldado PM Lobo. Então, o governador resolveu, na solenidade, entregar as condecorações dos de menor hierarquia para os de maior hierarquia. Então, você precisa selecionar aqui os de menor hierarquia para os de menor hierarquia. Já colocar na ordem, né? Quem é o de menor hierarquia desses que serão condecorados, né? E depois o seguinte, e depois o outro seguinte, e depois, por último, o quarto, né? Já que são 4 militares aí. Dessa forma, segundo o artigo 9º do EPM é o Estatuto Policial Militar, como deve ficar a ordem entre eles para receber a condecoração. Então é isso, vamos lá. Letra A. Aluno a sargento, soldado, aspirante e subtenente. Olha aqui, eu já vejo já inconsistência. O aluno a sargento, por exemplo, não deve ser o primeiro condecorado. Por quê? Porque ele é superior hierárquico do soldado. Então ele não pode ser primeiro. O de menor hierarquia entre estes aqui é o soldado. Então quem tem que vir primeiro aqui é o soldado. O governador quis condecorar dos de menor hierarquia para os de maior hierarquia, né?
Sabe-se lá por quê? A questão está pedindo isso. Sabe o que o voto entre os juízes militares na auditoria militar acontece assim também, né? São 5 juízes, um togado e o outro, e os 4 são militares, são oficiais. Então, esses oficiais, eles são, acho que de 3 em 3 meses eles são sorteados, são mudados, né? E lá no voto deles, começa o voto pelo de menor hierarquia para o de maior hierarquia, para o maior não influenciar o menor. Não sei aqui se já, quer dizer, foi eu que elaborei a questão, né? Só aproveitar aqui para fazer esse lembrete. Mas vamos lá, então a letra A não é por quê? Porque o soldado ele é de menor hierarquia. O aluno a sargento ele é de maior hierarquia. Aí vem aqui o terceiro nome, aspirante e subtenente. O aspirante é o de maior, é superior hierárquico ao subtenente, né? Então não é a letra A. A letra A aqui está, de certa forma, descartada. A gente descarta aqui a letra A. Vamos para a letra B. Soldado, aluno a sargento, subtenente e aspirante. Bom, soldado é o de menor hierarquia entre estes, né? O aluno a sargento é superior hierárquico do soldado, mas não é superior hierárquico nem do subtenente nem do aspirante. Então ele está aqui na posição correta dele. Vamos lá, subtenente. Subtenente é superior hierárquico do sargento e de forma consequente ao soldado. Bom, e é subordinado do aspirante. Então, a letra B aqui é a letra acertada, não tem erro aqui na letra B, certo? A resposta da questão é a letra B. Então, se você olhou aí e vislumbrou, já respondeu antes de mim, parabéns. Se não, preste atenção para você não errar mais, né? Vamos para a letra C. A letra C começa igual a letra A. Aluno a sargento, não é. O de menor hierarquia aqui é o soldado. Aí depois colocou o aspirante. O aspirante é o de maior hierarquia entre todos eles, né? Então não é também a letra C. Vamos para a letra D. A letra D começa com soldado, exato. O soldado é de menor hierarquia entre estes. Aluno a sargento. Olha, o aluno a sargento depois é ele, está no local dele. Aspirante e subtenente. Pronto, não é o aspirante, porque o aspirante é o de maior hierarquia entre estes. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olha. A polícia, o artigo 9º lá do estatuto, ele vai classificar da seguinte forma, em 3 categorias: praças, praças especiais e oficiais. Quem são os praças? Os praças são soldado, cabo, sargento e subtenente. Dentre estes, o de maior hierarquia é o subtenente, certo? A maior graduação entre as praças é o subtenente. Beleza. Vamos para a terceira categoria. A gente viu a primeira categoria, os praças, né? Vamos para a terceira categoria. A terceira categoria é quem? Os praças especiais. Quem são os praças especiais? O aluno a soldado, o aluno a cabo, o aluno a sargento, o aluno a oficial e o aspirante. Você vai perceber que todos eles são alunos, embora o aspirante não esteja mais na academia, porque o aspirante é aquela figura que passou 3 anos na academia. Eu estou falando do aspirante QO, viu gente? Aspirante do quadro QO. Então o aspirante é aquele indivíduo que passou 3 anos na academia e sai da academia declarado aspirante, mas não perde o vínculo com a instituição. Ele fica vinculado, ele fica ligado ali, no cordão umbilical dele é com a academia. É a academia que orienta todo o estágio, é a academia que avalia. E a unidade, embora ele esteja lá na unidade servindo, o vínculo dele total é com a academia. Então assim, só depois de 12 meses que ele passa, que ele é aprovado no aspirantado, aí sim ele é promovido ao posto de primeiro tenente e corta-se o cordão umbilical com a vila e passa a servir na unidade onde ele estagiou. Geralmente é assim. Então, ele não está mais em sala de aula, mas ele ainda está ali em experiência, né? Ainda está sendo observado. Por isso, o aspirante, mesmo sendo praça especial, ele é o de maior hierarquia entre praças e praças especiais. Depois vem o aluno
a oficial abaixo dele, abaixo do aspirante. Esse aluno oficial é superior hierárquico de a todas as praças, do subtenente ao soldado, descendo, viu? Então chama atenção para isso, para você não errar uma questão. E o terceiro, a outra classificação é os oficiais. Quem são os oficiais de menor hierarquia para o de maior hierarquia? O tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel e o coronel. Essa aula aqui pode estar sendo enfadonho para alguns candidatos que já dominam isso, mas tenha paciência que tem outros aí que não. E você também não se sinta tão confiante não. Aproveite para revisar, porque todo ano aparecem essas questões, né? E às vezes o excesso de confiança leva o guerreiro a perder a questão. Então é isso. Sempre que eu responder uma questão aqui de estatuto, eu vou também responder uma questão de penal militar. Então a gente vai para a questão de penal agora, certo? Direito penal militar, já ligado direto. Aqui a resposta certa é a letra. Ficou aqui a letra B, viu? Então é aqui, a letra B é a resposta correta. Beleza, gente? Vamos lá para a questão de penal militar, que está aqui logo abaixo. Vamos lá. Durante uma blitz, um policial encontra seu próprio filho pilotando uma motocicleta com restrição de roubo. Com restrição de roubo. Geralmente o policial, quando a gente para alguém na blitz, a gente consulta a placa do veículo. Lá tem restrição administrativa, tem restrição por apropriação indébita, tem por furto, tem por roubo, tem uma série de coisas. No sistema dá logo lá, né, o tipo de restrição. Então o PM flagrou o próprio filho pilotando uma motocicleta com restrição de roubo. O PM ficou de coração partido com a situação. Então resolveu apreender a motocicleta e mandou seu filho para casa, dizendo: em casa a gente conversa, né? Como quem diz assim, a gente vai resolver de pai para filho e de filho para pai. Então, gente, observe o seguinte, que julgue a proposição corretamente. Vamos lá, a letra A diz o seguinte, entenda a questão. A questão diz que um pai pegou o próprio filho em erro. Ou seja, estava pilotando uma motocicleta com restrição de roubo. Qual é o dever, o ato de ofício do pai? Pegar e levar para a delegacia, prender. Não tem aí o funcionário público não pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, ele tem que cumprir com o dever de ofício. O nome disso, dentro da administração pública, é impessoalidade, né? Você lembra do LIMP lá? Né, dos princípios da administração pública. Então, impessoalidade. Ele deveria levar o filho para a delegacia, não levou, né? Apreendeu a moto e em casa a gente conversa. Pronto, beleza. Julgue a proposição corretamente. O PM cometeu o crime de corrupção ativa. Corrupção ativa, você lembra dos verbos de corrupção ativa? Oferecer ou prometer a funcionário público, né, vantagem devida ou promessa, alguma coisa para que ele retarde ou deixe de praticar algum ato de ofício dele. Na questão não diz que o filho ofereceu nada ao pai. Então não é corrupção ativa. Corrupção ativa é aquilo que nós chamamos de suborno. Não é isso? É o suborno. Então você tem que saber esses verbos. Você tem que saber os verbos de cada crime para você não errar. Os verbos são os núcleos, né? É o que indica a ação. Então a letra B diz o seguinte: ao liberar seu filho, nenhum crime cometeu. O PM, ao liberar seu filho, nenhum crime cometeu, visto que apreendeu a motocicleta. Quando chega na delegacia com a motocicleta apreendida, nem a delegacia não quer receber, né? A delegacia só recebe geralmente essas coisas com vítima. Ou se não tiver a vítima ou o perpetrador do dano ali do crime. Se não tiver um dos dois, cria-se um problema terrível. Então, isso aqui é falso, né? Ele aprendeu a motocicleta, aprendeu, mas ele deveria aprender o filho. Se diz aprender, gente, porque animal menor ou objeto a gente aprende, não prende. Só prende pessoas, né? Então, o PM, ao liberar seu filho, nenhum crime cometeu, visto que apreendeu a motocicleta.
Não, ele deveria apreender a motocicleta e dar voz de prisão no filho e apresentar ambos na delegacia. Então não é a letra B. Vamos para a letra C. O crime cometido pelo militar foi o de concussão. Concussão, que diabo é isso? Existe esse crime? Existe esse crime, tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal militar. Concussão, gente, é basicamente o mesmo crime de extorsão. Só que a concussão ela é um crime praticado pelo funcionário público. Está lá dos crimes contra a administração pública. E o verbo desse crime é exigir. Então, se aí na situação o pai exigisse dinheiro, exigisse alguma promessa ou alguma vantagem indevida para ele não praticar o ato de ofício dele, que era prender, o crime seria de concussão. Né? Concussão é quando há exigência do funcionário público, no caso do policial, para não. Eu chamo a atenção de vocês para estudar esses crimes aqui, porque, olha, esses crimes, corrupção passiva, concussão, peculato, prevaricação, todos eles vocês têm que estudar pelo Código Penal Militar, viu? Dê uma olhada lá nos vídeos, porque eu trato de cada crime desse nos vídeos aí separados. Porque vocês têm que estudar, porque o edital pede de acordo com o Código Penal Militar. Então, não é a letra C, por quê? Porque o crime não foi de concussão, não houve exigência, né, para não fazer ou para não praticar algum ato de ofício. D. O PM cometeu crime de peculato. O PM não cometeu crime de peculato. Aí, ele apreendeu a moto, o termo é bem claro. Apreensão não é apropriação, ele apreendeu a moto. Quem apreende, apreende para dar destino ao órgão competente. Às vezes o policial militar apreende um veículo, o que é que ele faz? Liga para o guincho vem e remove o veículo, né? Então, pegou o indivíduo com o veículo adulterado, pegou o veículo com algum ilícito penal, delegacia, né? Então, não foi peculato, porque, gente, o crime de peculato, que é um dos crimes mais legais de se estudar, o verbo é apropriar-se. Então, quando o funcionário público se apropria de bem, de valor, de dinheiro, de objeto público ou privado, de que tenha posse ou a detenção em razão do cargo, em razão da função, da comissão, né? O indivíduo está cometendo o crime de peculato. Existem 4 modalidades de peculato, né? Que é o peculato apropriação, é o peculato desvio, o peculato furto e o peculato culposo. Ainda tem as modalidades mais recentes aí de peculato, viu? Quem tenta adulterar painel eletrônico, o sistema de informática do governo, essas coisas. É o tipo de peculato digital, uma coisa assim. Dê uma lida, porque o crime de peculato é um crime dos que mais acontece na administração pública. Então não é também a letra D. Só nos resta aqui a letra E, vamos ver? O PM cometeu o crime de prevaricação. O que é prevaricação? Na prevaricação não existe a vantagem indevida. Na prevaricação não existe dinheiro, não existe promessa do particular para com o funcionário público. Na prevaricação o que existe é satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Esse é o verbo, satisfação. Então você tem que entender uma coisa, no crime de prevaricação o que existe é o sentimento. Às vezes o policial ou o funcionário público não toma a atitude, o seu ato de ofício, o seu fazer ou não fazer de acordo com a lei, porque ele se sente atraído, sabe? Ou por ódio, ou ele faz o que não deveria fazer por ódio quando tem ódio da pessoa, ou quando ele tem um vínculo muito forte de amizade. Aí ele não deixa de praticar o seu ato de ofício, ele não pratica o seu ato de ofício, né? Então foi exatamente o que aconteceu. O pai, tomado pelo sentimento de amor ao filho, né, mandou o menino ir para casa, desde que em casa a gente resolve. Quer dizer, mas não cumpriu o seu ato de ofício. Então, o nome desse crime aí é prevaricação. É comum. Outro dia eu vi uma situação de um delegado quase cometendo esse crime, por quê? Porque o indivíduo que foi pego embriagado e foi levado ali, e estava na direção do veículo, e o delegado se amarrou para lavrar o flagrante, se amarrando, né? Porque o indivíduo era tio dele. Então, existem essas coisas, né? E quando o sentimento pessoal, ou para satisfazer
né, interesse próprio, veja que não tem vantagem devida, né? Quando há essa satisfação de sentimento pessoal ou de interesse também, caracteriza o crime de prevaricação. É isso então. Aqui na primeira questão a resposta é a letra B e aqui na segunda questão a resposta é a letra A ou a letra E, crime de prevaricação. Valeu, abraço a todos e vamos para frente.